Salve família! Hoje a gente vai falar sobre os remédios do amor. São 3 remedinhos e quem fala isso não sou eu, é um dos maiores escritores da língua portuguesa. Se você já sofreu por amor, se você está sofrendo ou conhece alguém que sofreu, eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar. E ó, é para qualquer amor, tá? Vambora. É o seguinte, quando a gente fala qualquer amor, é porque na verdade pode ser para amigo, pode ser para família, pode ser para relacionamento, pode ser às vezes até uma desilusão que a gente tem com uma profissão, com um lugar, enfim, qualquer amor. Lembra que qualquer forma de amor é válida. E esse cara que falou sobre isso chama-se Padre Antônio Vieira. Ele é um cara que falou muito numa época muito tensa da igreja, enfim. Ele é um padre e ele tenta trazer uma visão razoavelmente religiosa. Aqui a gente não vai falar de religião, a gente vai falar do amor, da forma mais pura e da forma mais linda que existe. Então pensa assim comigo, quando a gente realmente ama, de uma maneira mais entregue possível, e a gente se machuca, conseguir se curar, conseguir aliviar pelo menos essa dor, é difícil. Você já deve ter passado por alguma desilusão. Pensa aqui nesse vídeo em qualquer tipo de desilusão. Seja uma desilusão com um amigo, com uma amiga, com um ex-namorado, uma ex-namorada, enfim, com qualquer situação. E nessas desilusões a gente tem geralmente 3 caminhos para se curar. E aí são esses 3 remédios que ele vai dizer. E aí, obviamente, eu vou te falar os 3 remédios e a gente vai conversar sobre eles. Quais seriam os 3 remédios? O primeiro remédio do amor é o tempo. O segundo remédio do amor é a ausência. E o terceiro remédio do amor é a ingratidão. Ele fala também um quarto remédio, mas eu não vou comentar sobre esse quarto remédio nesse vídeo. Chama-se melhorar do objeto. Que é basicamente você entender que você pode ser melhor, que as outras coisas ao seu redor podem ser melhores. Não foca nisso não. Vamos para os outros 3, que não é só mais fácil, como a gente consegue de fato entender como eles funcionam. O primeiro remédio do amor, ele é o tempo. E o tempo é um remédio mais eficiente de tudo. Só que ele é tão poderoso que, obviamente, ele vai ter 2 lados. O tempo ele cura tudo, mas o tempo também afasta as pessoas. Então, cuidado com o tempo. Casais, muitas vezes, falam assim, a gente está precisando de um tempo. Quando esses casais dão tempo, eles esfriam a relação. Eles deixam essa relação mais gelada. Porque quando você dá um tempo, você deixa o tempo agir. E algumas pessoas duram demais nesse tempo, outras pessoas são mais ágeis nesse tempo. E você não consegue contabilizar o tempo. O tempo ele vai passando a ponto de que a relação em si ela vai perdendo conexão. Quando ele diz o melhor remédio é o tempo e é o primeiro remédio, é porque o tempo ele faz as coisas acabarem. Você imagina, se o tempo ele consegue consumir um prédio, se o tempo consegue consumir as pessoas, a roupa, não importa que demore, ele vai consumir. O que o tempo não vai fazer com as pessoas? O que o tempo não vai fazer com as relações humanas? Então o tempo ele cura tudo. Só toma cuidado na dose que você vai usar esse tempo. Algumas pessoas, elas precisam de um tempo para elas mesmas, justamente para amadurecer, para pensar um pouco, para se interiorizar. Mas lembra que o tempo que a gente tira é um tempo para se observar. A gente não pode usar o nosso tempo em detrimento da outra pessoa. O que eu quero dizer com isso? Na maioria das vezes, a gente usa o nosso tempo como remédio universal, então a gente acaba se isolando do mundo. A partir do momento que a gente se isola, a gente perde o privilégio, a oportunidade de viver, de aproveitar a vida e de aproveitar as oportunidades que a vida traz. Esse cara que desenvolveu esses remédios, que pensou e refletiu esses remédios, que era o Padre Vieira, é um grande literato. E ele dizia que o amor ele tem que ser como o Cupido. O Cupido ele é um anjo mitológico que é pequenininho. É um anjo nenê. Então ele tem as asas curtinhas e ele tem o arco e a flecha. Então ele pega a flecha dele, né, o arco e a flecha e atira. Aonde pegar a flecha, pegou. É por isso que ele diz que o amor é cego, porque o Cupido é cego. Então ele atira, em quem pegar, pegou. Só que com o tempo, e aí que tem que tomar cuidado, o amor ele gasta. Então com o tempo esse Cupido, ele cresce, as asas crescem, ele bate asa e voa. A flecha que ele atirava já não pega mais os casais. Então o que é a metáfora disso? Qual é a reflexão que ele traz sobre o Cupido? É que o amor ele tem que ser sempre puro, ele tem que ser sempre ingênuo, ele tem que ser sempre esse olhar de descoberta, de descobrir as coisas, de conhecer a pessoa, de desenvolver isso. Porque quando a gente perde isso, a gente começa a ver defeito. Ué, o Cupido é cego, não é? Quando ele perde a venda, ele passa a ver aquilo que ele não via. Então as coisas começam a acontecer a tal ponto que você começa a perceber que não era tanto aquilo que você queria. Seja aquela pessoa, seja aquela relação, seja aquele emprego, seja aquela cidade. A gente amadurece de fato. E é por isso que os casais precisam sempre amadurecer juntos. O grande remédio para tudo na vida é o tempo. Só toma cuidado.
A gente às vezes toma tempo para tomar algumas decisões. Lembra que a outra pessoa pode tomar uma outra decisão em um outro tempo. E aí é que os caminhos fazem assim, ó. Eles se distanciam. O grande remédio do amor é o tempo. Se você tá sofrendo, se seu coração tá doendo, se você tá desiludido ou desiludida, dá tempo. Não para as pessoas, dá tempo para você. Para sua cicatriz fazer sentido. Pode ser muito rápido, como pode demorar. Aí é o processo de cada um. Mas o primeiro remédio do amor é o tempo. O segundo remédio do amor é a ausência. A ausência é quando a gente corta a comunicação. A comunicação ela é muito válida, porque ela estabelece contato entre as pessoas. Quando você rompe comunicação, é como se essa pessoa ela não estivesse mais ali para você e você não conseguisse estabelecer algum contato. O Vieira, ele vai comparar essa relação, quando você corta a relação, com a morte. Ele fala, tem pessoas que às vezes moram do nosso lado, mas a gente não se comunica. E essas pessoas são como mortos pra gente. Não no sentido triste, tá? Mas no sentido de que não existe comunicação. E ele fala, em contrapartida, existem pessoas que moram a muitas léguas, muitos quilômetros de distância. E a gente mantém uma relação muito mais próxima. A comunicação ela é a chave para qualquer relacionamento. Seja ele dentro de uma empresa, seja ele dentro de uma casa, seja numa família. Qualquer relação precisa de comunicação. A gente precisa se comunicar. Tem um outro vídeo que a gente vai falar sobre a importância dessa comunicação e de como a gente tem que ser direto ao se comunicar, de como a gente precisa e pode se comunicar da maneira mais eficiente possível. A comunicação é o que liga as relações. Se eu paro de falar, se você para de falar, se a comunicação ela tem ruído, ela tem problema e um não entende o outro, esquece. Aí ele vai dizer que é só um remédio. Quando a gente está com muita dor no coração, quando a gente está muito magoado, está muito triste, corta a comunicação. A hora que você tira um tempo para as coisas se assentarem, se comunica com o seu interior. Obviamente, avisa as pessoas, aí se você achar que é válido, fala, ó, vou ficar um pouco mais quieto, mais quieta, tal, vou tomar o meu tempo, segue a sua vida, eu vou seguir a minha, e aí corta essa comunicação. Cortar a comunicação é o ponto principal para a gente conseguir seguir adiante não olhando para as coisas que nos prendiam. A comunicação. Às vezes a gente também precisa cortar a comunicação com os nossos medos, com as nossas mágoas. Corta, já foi. Perdoa. Um outro vídeo também a gente vai falar sobre perdão, mas perdoa. Lembra que perdoar não é caminhar junto. Perdoar não é andar grudado. Perdoar é assim, ó, eu não quero ter peso. Você também não. Anda lá do outro lado da calçada e eu ando desse. Vai ser feliz e você também. Perdoar é pra gente não ter rancor, que isso não vai levar a gente a lugar algum. O segundo remédio do amor é a ausência. E a ausência está 100% ligada à comunicação. O terceiro e último remédio do amor é a ingratidão. E esse é o mais efetivo. Porque você imagina, a ingratidão, quando uma pessoa é ingrata com a gente, é quando uma pessoa realmente ela não retribui ou ela não reconhece o nosso amor. E é aí que vem a grande, grande vantagem de amar. Amar alguém, amar a vida, amar as pessoas, amar o mundo, amar o universo, é ser grato àquilo que o universo trouxe. Então, quando a gente percebe a ingratidão ela rompe com tudo. Porque a gente já foi ferido no coração, mas o coração às vezes fala assim, ó, continua, vai lá, tenta. A cabeça fala assim, para de ser tonto. E aí é lógico que a cabeça vence. Porque aí você está tentando controlar essa emoção que é absolutamente impossível. Então, quando uma pessoa é ingrata com a gente, quando uma pessoa não reconhece, quando uma pessoa pisa na gente, ou quando uma pessoa maltrata a gente, é lógico que a gente não quer, porque essa pessoa foi ingrata. Por isso esse remédio é tão potente. A ingratidão, ela lembra para nós a importância da gratidão. E eu queria te dizer uma coisa no finalzinho desse vídeo. Sejamos gratos às coisas que nos trouxeram até aqui, às pessoas que nos trouxeram até aqui. Sejamos gratos à nossa história. A gente tem 10 anos para ver de coisas boas. A gente vai olhar só para os últimos 2 meses ruins. Cara, vamos celebrar aquilo que a gente viveu. E se não deu certo agora, pô, que dê certo de uma outra coisa. Porque realmente a gente pode e merece ser feliz. A gente não precisa ficar sofrendo. A gente não precisa ficar remoendo isso. Então dá tempo. Dê tempo para as coisas se ajeitarem, dê tempo para você se colocar no lugar certo. Corte a comunicação com as coisas que não vão te trazer felicidade. Corte a comunicação com as coisas que não vão te deixar seguir em frente. E acima de tudo, perceba que a ingratidão é muito forte, porque ela vai fazer você parar de ser trouxa, parar de ser tonto ou tonta. Mas ela vai te lembrar da importância da gratidão. Então sejamos gratos às pessoas, às experiências e às situações que nos trouxeram até aqui. Porque é sendo grato que a gente vai se abrir para novas formas de amar. Pessoas, ambientes, cidades, países, empregos, sonhos e principalmente a gente mesmo. Valeu, família!